Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, é claro, vamos continuar mais uma vez com as análises dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia, onde a gente vai ter a conclusão de todo esse plot, basicamente, da família Todoroki, tudo feito de uma forma magistral. Só que antes de, claro, começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa vendo ali a Kenko, a aluna da turma 1B da UA, conseguindo ali encurralar aquele pessoal que basicamente estava sabotando todo o sistema de locomoção ali dos refugiados que estavam indo da UA até a Shiketsu, mas ainda vai demorar um tempinho para eles consertarem todo esse sistema de transporte. Enquanto ali eles vêm tentando dar o máximo que podem, a gente vendo alunos, a gente vendo heróis, até mesmo Death Arms, que tinha se aposentado, e também vários robôs da UA ajudando ao máximo, guiando todas as pessoas, primeiro idosos e crianças, eles que vão voltar aí para a superfície. Então os robôs da UA vão cuidar do transporte, onde assim que eles subirem ali a superfície e entrarem ali, subirem em cima dos robôs, eles apenas precisariam dar uma ordem e eles seriam levados para onde eles precisassem ir. E isso justifica basicamente como é que a Rei chegou em todo aquele campo de batalha completamente caótico da luta contra o Dabi, porque se ela trava lá na UA, a distância que ela teve que percorrer foi colossal. Mas a gente vê com ali as crianças, que basicamente são aquelas crianças que Todoroki, Bakugou, o Inasa, o pessoal que teve que fazer a prova, meio que repescagem, né, a recuperação ali da prova para conseguir a licença provisória, todas elas vendo ali as consequências da luta de Endeavor contra Dabi chegarem até mesmo até onde elas estão, elas vendo a destruição colossal. E em meio a tudo isso, a Rei já entende muito bem essa situação. Ela mesmo pega ali um dos robôs e pede para que ele leve ela até o centro de toda essa destruição, enquanto pede para que o Natsu proteja a Fuyumi e deixe ali os seus dois filhos para trás, enquanto o robô diz de que eles, robôs, nasceram para realizar os desejos dos seres humanos. E assim ela basicamente chega até onde está o Dabi e o Endeavor. Ela começa a ser pega pelas chamas colossais emitidas pelo Dabi, começa ali a ser queimada, mas isso não impede ela de continuar a avançar até o seu filho. O próprio Endeavor se pergunta por que ela veio até aí, pedindo para que ela não chegue mais perto, pois ela vai ser queimada até a morte pelo Dabi. Mesmo que a Rei de alguma forma pretenda resfriá-lo, ela não vai ter capacidade o suficiente para isso. Ela já deve estar se aproximando, usando a membrana de gelo no próprio corpo, mas como a gente vê, é quase que completamente inútil. Só que ela não vai deixar o Endeavor e nem mesmo o Toya para trás. Enquanto Toya olha para sua mãe e começa a falar ali o nome dela. A Rei, que em meio a tudo isso, olha o que sobrou aí do seu filho e pede para que o Toya lhe perdoe. Só
que não apenas ela chega em meio a tudo isso, como a gente também vê a chegada do Natsu e da Fuyumi. Mesmo ali indo completamente contra as ordens das suas mães, eles não vão aceitar que eles resolvam tudo sozinhos. A própria Fuyumi vê que a sua mãe não vai mais ficar sozinha, onde ela mesmo pedindo para que o Toya não leve ela embora, por favor, pois ela já não quer mais perder ninguém. O Natsu, que também vê que já chega de toda essa bagunça, chamando o Toya de irmão de merda. Onde a gente vendo que o Endeavor, meio a tudo isso, vê que se for para matar alguém, que seja então apenas ele. Ele vendo que se ele potencializar o seu fogo para subir o corpo do Toya, ali o Toya não vai aguentar, porque ele já está se despedaçando completamente. Então não tem forma alguma deles conseguirem parar o Toya. Só que a gente vê a reunião da família Todoroki, mas ainda falta um importante membro que a gente sabe muito bem que é o Todoroki. Só que em meio a tudo isso, o Dabi vê em sua cabeça uma imagem dele ali como se tivesse uma vida talvez feliz ou uma possível redenção que, bom, pode ser que aconteça, mas não exatamente como ele imagina, porque ele se vê num fundo completamente branco ao lado da sua mãe e dos seus 2 irmãos e também do seu pai. Só que é óbvio que falta ainda o Todoroki, o Shoto, em meio a toda essa situação completamente caótica, sobre como ali que ele vai acabar, no fim das contas, sendo a chave central para resolver todos esses problemas. A gente começa a ver que o aumento da temperatura no epicentro da explosão está desacelerando, onde eles estão fazendo todos os cálculos novamente, mas não significa que o calor em si diminuiu. A explosão ainda assim vai acontecer. Mesmo com a gente vendo ali Fuyumi, Natsu, Rei tentando diminuir ali o raio da explosão com as suas individualidades, o próprio Endeavor tentando tirar o Toya daí, nada ainda é o suficiente. Enquanto o próprio Dabi reflete ali consigo mesmo que todos estão olhando para ele e ele entende como é essa sensação, enquanto o Endeavor, ficando com a cara completamente queimada, encara o seu filho de forma completamente desesperadora para tentar impedir toda essa destruição. Onde ele vê que se era tão simples conseguir tudo isso, talvez ele devesse ter feito todo esse estrago antes, o que mostra o quão quebrado no fim das contas está o personagem, enquanto ali a gente vê já o caos da luta contra a Toga e a Uraraka ali tentando parar a Toga em meio a todos esses clones do Twice, que já é um caos colossal, mas fica ainda mais caótico com as chamas do Dabi, onde a gente mesmo vendo o próprio Dabi perguntar se era tão simples conseguir isso, por que que demorou tanto. Enquanto a gente vendo ali as criancinhas que... aquelas mesmas crianças que estavam em todo o exame de licença provisória que o Bakugou, o Todoroki, o Inazuma e tudo mais que eu falei tiveram que refazer, elas estão ali observando basicamente toda a filmagem ali, toda a luta que está sendo gravada e transmitida ao vivo pro mundo todo contra o Dabi. Eles veem que sim, tudo ali vai dar certo por conta de um certo alguém. A gente foi até mesmo fã número 1 do Endeavor, que é uma clara referência ao Natsu de Fairy Tail, torcendo ali por ele. A gente vendo várias pessoas ao redor do mundo, basicamente meio que orando, rezando para que tudo isso seja resolvido. A gente vê que todos ali, pelo menos essas crianças, ainda têm esperança, pois eles têm o cara dos 5 pipis, que é basicamente como eles chamam ali o
Todoroki. Todoroki que como se fosse basicamente um jato ali em uma velocidade colossal, sendo carregado pelo Ida, chega até onde está o Dabi, em páginas duplas simplesmente colossais, simplesmente absurdo, a gente vendo o ápice basicamente de toda essa velocidade do Ida que vem ali já não conseguindo seguir muito mais longe e acaba que o resto ficando com o próprio Todoroki. O próprio Todoroki que ativa o seu Flash Fire Fósforos para começar a ele mesmo se impulsionar a partir daí. A gente vendo eles terem atingido a velocidade de um jato, tendo sido capazes de quebrar, sim, senhoras e senhores, a barreira do som. Enquanto isso, o Todoroki começa a gerar gelo sem parar para aumentar ali a aerodinâmica, enquanto o fogo expande o ar e reduz o atrito. Ele basicamente, numa velocidade colossal, a gente vendo ali o próprio Tsukaushi vendo que no fim das contas o All Might finalmente virou um professor, pois ele estava certo quando disse que as individualidades do Ida e do Todoroki seriam a única esperança deles para pararem a destruição do Dabi. Onde isso, o próprio Ida vê que graças ao Todoroki ele vê que talvez finalmente tenha conseguido alcançar o seu ideal. E por isso ele pede para que o Todoroki falar e faça o mesmo. Ele encontre o seu ideal. Enquanto isso a gente começa a basicamente ver a narração daquela carta ali que o Todoroki escreveu para sua mãe, onde ele falando com a sua querida mãe, dizendo que para poder se igualar ao pessoal da sua sala, ele está treinando oratória e diálogo todos os dias. Esses diálogos já resultaram sim em muitos conflitos, mas esses conflitos também lhe permitem entender melhor os sentimentos de todos. Os seus amigos não pensam só em si mesmos. Eles se enfurecem e choram pelo bem dos outros. Ele quer ser que nem seus amigos e vai sim ser difícil, mas ele vai se esforçar. Enquanto o Todoroki corre ali à base das suas chamas e do seu gelo, ele chega ao epicentro da explosão, onde estão ali Rei, Fuyumi, Natsu, Endeavor e Dabi. Ele vendo que se a origem ali, se no fim das contas esse corpo ali remendado do Dabi se retorcia cada vez mais, se a origem dele como Dabi no fim das contas sendo tudo baseado em todos esses problemas de família, que bom. Convenhamos, a família Todoroki nunca mais vai voltar a ser como antes. E se é que eu posso dizer isso, porque no fim das contas eles nunca foram felizes. E nunca que eles vão se livrar de todo esse peso que eles vão ter que carregar pro resto das suas vidas. O próprio Endeavor, Rei, Fuyumi, Natsu, Todoroki, Toya, todos eles vão continuar a carregar esse peso. Eles não vão sumir de uma hora para outra, mas eles vão ali ter de lidar com tudo isso uma hora ou outra. O próprio Todoroki vê que ele quer gritar, ele quer falar. Ainda tem muita coisa que ele quer fazer e ele não vai morrer agora. Aqui e agora ele vai superar os seus limites e parar o seu irmão. Com a sua grande tsunami congelante, ele acerta um golpe em cheio contra o Dabi, simplesmente congelando ele por completo. E tudo isso é transmitido para o mundo inteiro.
A gente vendo essa destruição colossal e as chamas aos poucos começarem a ser apagadas. Onde o próprio Todoroki vê que então toda a sua família estava aí. Ele entende de que apesar de tudo ainda foi uma coisa boa. A sua grande tsunami congelante no fim das contas não teria sido suficiente para parar o Dabi sem a ajuda da sua família. Porque o fogo do Toya estava muito mais quente do que na primeira luta dos dois. A gente vendo que era algo que ele não teria conseguido fazer sozinho. Parece que ele não é uma obra-prima no fim das contas. Enquanto isso, a gente vê que Todoroki ali em frente ao Endeavor e ao Dabi caídos no chão. E o próprio Dabi vê, pedindo para que o seu pai de merda morra e todos da sua família também. A gente vendo que no fim das contas o Toya aparenta estar morrendo porque o corpo dele, não só a parte de fora, como até mesmo a parte de dentro, começa a ser aparentemente totalmente congelada. Onde a gente vendo ali o próprio Dabi vê que daqui pra frente o caminho de todos eles vai ser como o inferno. E o próprio Endeavor pede para o seu filho desculpa. Desculpa por não ter ido ali ao Monte Sekoto, porque imagina, e se no fim das contas nada disso tivesse acontecido? Talvez o Todoroki nunca tivesse existido, por exemplo, mas talvez a família Todoroki fosse algo completamente diferente do que é o Endeavor tivesse mudado. Se desde o início, na verdade, o Endeavor tivesse tido bons ideais, se ele realmente tivesse, por exemplo, se casado com a Rei de fato por amar ela, a família de fato feliz é algo bonito de se imaginar, mas que na prática a gente nunca vai ver. Eles vão ter de lidar com esses traumas, esses pecados, esses erros para os restos das suas vidas e vão ter de aprender a lidar com isso de uma forma ou de outra. O próprio Toya vê que odeia todos. Ele odeia o pai dele e odeia toda a sua família. Onde o próprio Endeavor sabe que o Toya tem realmente esse tipo de sentimento e apenas incentivar que o seu filho bote tudo pra fora, que ele fale tudo o que ele estiver pensando, onde ele que pede ali até o próprio Endeavor até pede desculpa a Rei por ter levado ela até o limite. E também a Fuyumi pede desculpas ali a ela por ter jogado toda a responsabilidade nela. E também ao Natsu por ter descartado ele daquele jeito. E ao Shoto, principalmente, me desculpa porque, bom, o Todoroki é o maior inocente em toda essa história e acabou tendo que lidar com muitas consequências negativas. Ele e, na verdade, todos os filhos da família Todoroki são ali pessoas que tiveram que lidar com consequências de coisas que nunca fizeram no fim das contas. O Endeavor sim é o principal culpado, mas a Rei também tem ali os seus erros em toda essa história e ela mesma assume e vai continuar a se culpar daqui pra frente. Mas a gente termina com esse desenvolvimento, óbvio que ainda vão ter mais coisas. Tem um capítulo mais à frente que é uma conclusão ainda melhor, definitiva para tudo isso, mas é óbvio que não vai ser algo que eu vou comentar agora, mas vai ter um vídeo especificamente, provavelmente, só sobre eu elogiando o quão bom é esse desenvolvimento da família Todoroki, que pra mim é uma das melhores coisas de Boku no Hero. Só que a gente muda de cenário e vê que o Toya ali acabou aparentemente sendo derrotado, e a própria Toga percebe isso quando lembra-se da fala do seu colega, quando ele disse que todos vão sorrir. As pessoas vivem para que possam sorrir e a própria Toga se pergunta se no final ele conseguiu sorrir como ele
tanto queria. E agora vai começar a luta que ninguém no fim das contas queria ver, mas vai ter que ver. E é claro que eu vou fazer review e eu prometo pelo menos não dar tanto tilt, não resmungar tanto. Apesar que eu tinha uma ideia de fazer um vídeo especificamente só para resmungar essa conclusão, e eu muito provavelmente ainda vou fazer um vídeo só para resmungar de como foi ruim, mal desenvolvida Uraraka versus Toga, principalmente a parte da Uraraka, porque a Toga carregou a luta inteira. Isso daí já são assuntos para próximos vídeos aqui do canal, e que justamente eu já vou me despedindo de todos vocês. Mas espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, eu fui.